hoje vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Deixa eu apresentar para vocês Pamela Magalhães, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Thalita Neri, que é corretora de seguros, muito bem-vinda também. Obrigada. E Caio Condeu, que é promotor de eventos, muito bem-vindo. Obrigado. Fizemos um resumo do que é um relacionamento abusivo. Vamos ver? Olha lá. Se em algum momento da sua vida você já se pegou pensando no famoso ditado ruim com ele, pior sem ele, tome muito cuidado. Você pode estar num relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo se dá quando um dos lados usa seu poder, seja físico, psicológico ou emocional, para controlar as particularidades do outro, impondo situações constrangedoras e humilhantes ao parceiro. Esse tipo de relacionamento não se resume apenas em violência física. Por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem identificá-lo em suas próprias vidas. Geralmente, um relacionamento abusivo só é percebido quando a situação de abuso chega ao limite, a agressão física. Porém, existem muitas outras atitudes que podem dar sinais de comportamentos invasivos, como, por exemplo, a possessividade, quando a pessoa abusiva vê o parceiro ou a parceira como prioridade exclusiva. Teu namorado já te obrigou a excluir alguém de uma rede social ou, por exemplo, te proibiu de falar com alguém por mensagem? Nunca. Se você já fez isso com seu namorado, fala a verdade, hein? Acho que sim. A superioridade, quando o objetivo do agressor é ter o controle de todo o relacionamento, de modo a achar que está sempre certo, a ponto de rebaixar e inferiorizar quem está ao seu lado. Quando você briga com seu namorado, como é que termina a briga de vocês? Ele sempre acaba dando um jeito de você pedir desculpa pra ele? Não, é o contrário. Sou eu que faço ele me pedir desculpa mesmo estando errada. Você não acha às vezes que você tá errada em fazer isso? Acho. Às vezes eu acho que eu tô errada, mas se eu mudar a forma, nunca mais vai dar certo. Então tem que manter o padrão. A chantagem emocional, fazendo com que a vítima se sinta culpada de algo que ela não fez. A manipulação, quando a pessoa abusiva se sente no direito de intervir na vida particular do parceiro ou da parceira, seja censurando suas amizades, suas roupas ou qualquer outra atitude que até então a vítima se sinta à vontade em fazer. Você tem um namorado, ou já teve, alguém que assim, você chegou com uma roupa, foi sair com ele e ele te proibiu, falando, com essa roupa você não vai, você teve que trocar. Sim. E você trocou de roupa? Eu não troquei, mas teve uma briga feia, a gente não foi pra lugar nenhum, foi assim. Mas você bateu o pé que você queria sair daquele jeito. Sim. Depois de refletir sobre esses possíveis sinais, alguns relacionamentos abusivos ficam em evidência. Mas junto com a descoberta aparece o bicho de 7 cabeças, que é o término da relação. Largar um relacionamento, mesmo que abusivo, não é nada fácil. É necessário coragem e amor próprio para se desfazer de sentimentos e laços muito fortes. Além disso, amigos, familiares e profissionais são pilares fundamentais para que a pessoa consiga enxergar a situação abusiva em que se encontra e, com isso, levantar a cabeça e seguir em frente, pronta então para escrever uma nova história. Então, eu já quero começar falando com a Pamela Magalhães, porque a gente assistindo o vídeo, a gente estava comentando o seguinte, é fácil a gente também culpar uma pessoa de uma relação. Exatamente. Ele ou ela, como a mocinha diz que manipula lá o namorado, ele é o culpado. Mas os dois são culpados, não são? Então, a gente estava justamente falando isso aqui, né, Kátia? Que o outro só faz com a gente o que a gente permite. Então, a partir do momento que está acontecendo, né, eu estou agindo de uma forma com o meu parceiro, né, e ele age de um jeito comigo, e eu não faço nenhum movimento para mudar. Eu reclamo, né, para minha amiga, para minha família, mas continuo ali me posicionando da mesma forma, as atitudes continuam. Quer dizer, o feedback do outro é, ela gosta ou ele gosta, porque continua aceitando. Né? Ela suporta, né? E quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a principal característica é justamente uma insegurança muito grande desse parceiro. Que justamente em função da insegurança, ele age assim, com muito ciúme, com muita posse, com muita manipulação, com muito controle, porque ele entende o outro como uma necessidade de um combustível para manter essa sensação de poder.
né? Eu tô dando conta aqui da situação. E para alguns deve ser meio divertido também. E eu acho que vai se e vai se acostumando com esse funcionamento, né? E vai piorando cada vez mais, porque quanto mais permissivo o parceiro, ali vítima que a gente vai chamar, continua mantendo a situação, mais essa relação se torna crônica. Mas aí você falou uma palavrinha que é triste. Vítima. Exatamente. Quando a gente se acha vítima, aí desengringolou tudo mesmo. Porque aí você mergulha. Você é um coitadinho, né? Isso, e você mergulha nesse lugar e a relação abusiva tem essa característica do aprisionamento e da despersonalização. Que o outro, com a manipulação, vai fazendo com que a gente esqueça o que faz parte da nossa individualidade. A gente passa a ser uma extensão do outro. E passou a ser uma extensão do outro, acabou o relacionamento, né? Porque aí o outro, ele se relaciona, ele até se confunde, ele acaba se relacionando com ele mesmo. Por isso que ele entende que ele tem esse poder de saber o que você está fazendo, onde você vai, que roupa você vai vestir. Ah, não quero que você ponha essa camisa, tá muito decotada, você não vai pôr. Ou então esse cabelo você não vai colocar porque está muito bonita. Então, sente que precisa trazer o outro para o formato dele para se sentir seguro em qualquer situação. E o outro, para ser aceito, fala amém pra tudo, né? Pelo medo, porque o indivíduo que tem esse funcionamento abusivo, ele tem um poder, né, ali na fala. Ele sedutor. Tem um poder, ele é super sedutor, ardiloso. Não, Caio, você é. E a gente estava desde a matéria do Robson e eu estava de longe te olhando. Vocês já não estão mais juntos há um tempo, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Por aí. Mas você tem um jeito que aí você fala, a pessoa ser um pouco carente, ou se fala assim, olha, atenção. É um jeito galanteador. Então, porque você só consegue manipular o outro se você seduzir. Porque o abusivo, ele não chega de uma vez, viu, Kátia? Ele não chega lá, ele não tem esse comportamento de cara, né, Thalita? Ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai percebendo. São pessoas extremamente inteligentes que vão percebendo como esse outro funciona. Analisam o outro. Exatamente, até para saber como que vai se colocar ali. Gente, deixa eu só falar uma coisa. O Caio não está aqui para se metralhar, pelo contrário. Por favor. A gente tem sempre as duas situações. O que age da forma que acha que é certo e o outro que concorda. Não tem problema nenhum, eu acho, você seduzir o outro. O outro aceita. Então, quer dizer, eu fiz terapia, faço até hoje, mas um tempo complicado da minha vida, fiz terapia, o terapeuta falou pra mim, olha, Cátia, você permitiu até hoje? Eu falei, permiti, despromete, despermite. É fácil, despermite. Você prometeu? Despromete. Você permitiu? Não permite mais, muda. Não tá satisfeito, muda. E aí falta coragem, às vezes. Foi o que faltou pra você, Thalita? Lá atrás. Lá faltou coragem, eu achava que era o amor da minha vida, que a gente ia casar e tudo mais. Aí uma hora eu cansei, realmente. Mas o que ele fazia que tanto te incomodava e você se mantinha na relação? Tudo de errado. Ele era controlador, ele era possessivo, ele era ciumento demais. Hoje em dia ele fala que mudou, né? Mas não acredito. Você não acredita por quê? Porque eu conheço, né? 1 ano de convivência, não sei, eu não acredito mais. Mas você se sentia de que jeito nessa relação? Quer dizer, se você tinha essa imagem do Caio, por que você se mantinha na relação? Então, na época eu não tinha. Ao mesmo tempo que ele era assim, ele tinha os lados negativos, ele era extremamente romântico, de dar flores, de dar presente, de... Sedutor. Sedutor, de dar chocolate, de fazer declarações, nossa, milhares. E como você se sentia nessa relação? Apegado a ela, né? Apegado mesmo? Eu demorei a conquistá-la. Foi aquela coisa de meses para sair, para levar ela para conversar, para conseguir alguma coisa a mais. E isso me encantou nela. O fato dela ter essa dificuldade, porque hoje em dia você percebe-se que as coisas são bem mais fáceis. Você fala vamos, a pessoa não sabe nem seu nome, né? Exatamente. Já foi, né? Exatamente. E com ela foi uma coisa mais de conquista. Conheci mais a pessoa dela, a família dela, e acabei me apegando a ela, me apaixonando de uma certa forma. Mas como eu trabalho e vivo na noite, é uma coisa meio complicada para mim, porque sempre tem aquela influência ou aquela coisa de necessidade a mais. Quantos anos você tem? Hoje eu faço 23. Ah, você é muito menino. Vocês namoravam, você tinha quantos anos?
21, Ele tinha 20 e eu tava com 22, 19 e 22. Isso. Então, quer dizer, idade é um peso muito grande. Quer dizer, ele com 20 anos, ele estava aprendendo a conhecer o mundo e os relacionamentos. Não dá pra gente julgar as pessoas sendo tão jovens assim, né? Com certeza. Acho que tem essa questão da vulnerabilidade da idade, que é uma fase de descoberta, de se desenvolver também. Mas eu queria aproveitar um gancho que você falou a respeito da sedução, e que a sedução é uma característica boa, se a gente souber usar. Sim. A sedução, ela funciona muito bem. Agora, o que é interessante pensar, e a Thalita está aqui, nos próximos relacionamentos, como será que eu percebendo um comportamento sedutor do meu parceiro e que ele começa com alguns ensaios de manipulação e de controle, como que eu, Thalita, por exemplo, posso moldar isso desde o comecinho para que isso não cresça? Porque você vê, a primeira coisa que ele diz, se eu estiver errado, vocês vão corrigindo se a gente estiver falando bobagem, é que o que te seduziu na Thalita foi ela não ter aceito de uma vez. Quer dizer, se a Thalita não tivesse concordado com tudo que você falava, tudo que você manipulava, talvez o seu interesse por ela ainda tivesse se mantido. Provavelmente. Você viu que interessante? Então Não é? já Não gosto havia de um marionete. desafio. Que legal. O que a Kátia está falando é interessante. Já havia um desafio, né? E esse desafio o interessou, né? Que ele entendeu, falou, nossa, tem um desafio, então ele investiu nessa relação. E se essa relação, ela se estendeu de uma maneira com muito controle, com muita manipulação, como você contou, muito ciúme e tal, sinal que talvez a Thalita tenha perdido um pouco esse impulso inicial Essa e garra tenha se inicial, tornado um pouco mais permissiva nesse Entreguei, sentido. me apaixonei, então perdi. Então, uma mulher se apaixona, ela acha que ela tem que se anular. Por isso que depois de muito tempo numa relação, você fala assim, quem sou eu? Você já não sabe mais quem é você, né? A gente não pode se perder, né, Kátia? Gostar, é claro, se dedicar entregar, ao sim, outro. mas com limite, né? Eu estava até conversando com a Edelia ali atrás a respeito de quando a gente começa a gostar de uma pessoa, o que a gente faz? A gente tem a sensação que a gente precisa contar tudo pra ela, né? Não, eu quero ser transparente pra dar tudo certo. A mulher tem isso. Transparência da gente é demais. E a gente não pode se perder. Pois é. Não pode perder a individualidade. Oi? E o que não contava ele descobria, postava no celular, postava na internet. Então, mas você contava indiretamente, né? No Facebook, nas redes sociais, né? Quer dizer... Por isso que é muito importante os contratos relacionais desde o comecinho. Quando você começa a relação, tá conhecendo alguém, né? Quem tá assistindo, você tá conhecendo a pessoa desde lá, já vai mostrando o que é importante pra você, percebendo. A gente falando de relacionamentos abusivos, as pessoas perguntam, mas como eu sei que essa pessoa não é? Veja o histórico, né? Tenta perceber essa história, que as pessoas que ele se relacionou antes de você, como ele funciona, porque a pessoa vai mostrando, ela vai dando alguns flashzinhos. Mas a gente também tem que começar a fazer uma autoanálise, né? Claro. Por que eu gosto de relacionamentos assim? Sim, sim. Eu me sinto amada. Perfeito. E a carência leva a isso. Eu às brinco vezes, né? muito, Kátia, que não existe essa história do dedo podre. A questão é o seguinte... O dedo é o nosso que escolhe, né? A gente escolhe, por isso que se você tá reincidente, né, tá sempre no mesmo perfil relacional, começa a perceber o que há em você que você acaba buscando. Te atrai naquele estilo, isso, né? Você busca esse perfil relacional. Tem questões suas ali que estão buscando esse perfil para suprir algumas questões internas. E é fácil a gente culpar o outro, né? Sim. E não olhar para si, né? Perceber o meu pedaço nisso. Então. Você sente hoje, olhando como você era na relação com o Caio, que você, apaixonada e tudo mais, Thalita, você desencantou o Caio justamente por você aceitar que ele falasse as coisas e você obedecesse? Como se fosse uma marionete, assim? Eu sinto bastante, porque a gente teve uma história curta, porém muito intensa. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Namorando mesmo foram 9 meses. 9 meses. E juntos aproximadamente 1 ano. E aí eu vi que eu tava perdendo o controle, porque eu chorava. Eu nunca fui assim de chorar, de loucamente apaixonada. Eu falei, nossa, eu não sou mais eu sou mais eu mesma. E aí eu vi isso e eu falei, não, peraí. Eu acho que eu gosto dele, mas é melhor eu continuar sem ele pra eu voltar a ser quem eu era, do que continuar na relação assim. Mas isso é uma atitude madura, porque tem gente que passa a vida com outra pessoa sem perceber isso, né? Eu estava justamente pensando, e já mostra um amadurecimento o fato de vocês estarem aqui, né? Sim. Do Caio tá aqui, tá percebendo isso. E no comecinho ela me contou que hoje eles são amigos. Olha que bacana. Vocês são amigos? Sim, Olha, se vê legal, frequentemente. muito legal. quando Legal. Poxa. Quer dizer, um ajuda o outro a crescer. Sim. Dá até conselhos amorosos hoje em dia. Você dá conselho pra ele? Dá. E ela acerta nos conselhos agora? Certo. E é interessante, Kátia, engraçado, a hein? gente ter a sabedoria também de transformar os formatos dos vínculos, né? E de repente, Exatamente. se eu não funciono
com essa pessoa, como namorado, como marido, que eu possa, de repente, funcionar como amigo, como vocês estão conseguindo. Não precisa destruir, né? Mas isso só acontece, se eu estiver errado, você corrige, se a gente conseguiu não deixar ultrapassar naquela mágoa, ou naquela sensação que a presença do outro no mesmo ambiente te faz mal. É que normalmente isso acontece, Kátia, quando eu não passei pelas etapas, que a gente fala que toda relação, ela tem que respeitar um luto, logo quando ela termina, né? Porque se você trabalha isso, elabora as questões, se você entende o que aconteceu, como você disse, qual é o meu pedaço nisso, me responsabilizo por aquilo, eu cresço com aquilo que eu vivi, aí sim, aí eu consigo olhar para o outro e até aceitar as peculiaridades do outro que me machucaram em algum momento. É verdade, porque aquilo fez a gente aprender o que a gente quer, o que a gente não quer pra gente. Eu falo que quando a gente se relaciona, a gente, claro, conhece o outro, mas mais do que o outro, a gente conhece a nós mesmos. A gente vai entendendo, né, o que o outro desperta em mim, né? Então, se ele agia dessa forma, o que tinha no meu comportamento que despertava isso? Hoje, por exemplo, quando vocês têm oportunidade de conversar, que bom, né? Claro, lembra quando você fazia isso? Hoje ele estava contando, eu não sei se você já tinha escutado isso, mas é bom, né? Ouvir um pouquinho, um pedaço dele. Eu acho que isso é ótimo. E às Muito vezes, bom. Mulher, eu sou mulher, a gente fala demais e escuta de menos. Grande problema de vocês. Meu irmão fala, mulher tem, como os homens, 2 ouvidos e uma boca, mas parece que você tem 2 bocas e um ouvido. E é verdade, a gente quer explicar demais, contar tudo em detalhe, não deixa o outro falar, né? De nenhuma forma. A gente é obrigado a parar, escutar e para a caixa vazia, né? Melhor saída. Temos algumas perguntas de internautas, vamos ver a primeira delas? Claro. Vamos ver a primeira pergunta, qual que é? Você em casa pode mandar suas perguntas também, tá? Maria, estou namorando e sofro todos os tipos de agressões psicológicas, mas não sei como terminar o namoro. Tenho medo da reação dele. Qual é a maneira de fazer isso? Bom, eu acho que a Maria, ela tá mais preocupada com o outro, Kátia, do que com ela mesma. Isso já mostra que muito provavelmente, Maria, você tá com uma questão grande de autoestima. Para quem está assistindo, autoestima é a forma que me percebo, é o quanto de carinho eu faço para mim, quais são as escolhas que eu faço para minha vida. Então a Maria, por enquanto, está nessa escolha, está questionando já um bom passo. Já é o primeiro porque talvez, passo, né? exato, ela já está percebendo, está se conscientizando que tem algumas coisas que ela não gosta. Então, se não tiver jeito mesmo, Maria, se pergunte, né, o que você quer para sua vida? Porque quando a gente está numa relação abusiva, em função desse comportamento ardiloso do parceiro, a gente entende que só há ele no mundo. Que ninguém mais vai gostar da gente, que é aquilo mesmo que não tem jeito. É a vítima, né? Exatamente. E eu digo para Maria, tem um mundo enorme aí, tem muita coisa que pode acontecer. E quanto mais você gostar de você, mais fácil vai ser você encontrar alguém compatível com esse gostar. Eu não sei, mas eu acho que a maior parte das pessoas que aceitam uma relação assim, naquele momento tem um medo tão grande da solidão. Tem. E do futuro, que é desconhecido. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E quando a gente vive escravizado por esse medo do futuro, a gente não se percebe, né? Kátia, eu quero aproveitar que a gente estava conversando nós duas aqui a respeito da zona de conforto. Vamos falar para Maria, né, e para quem está assistindo, que às vezes você está numa situação que não está confortável, não está gostosa, mas é conhecida, é familiar. E isso faz com que a gente não consiga sair dela, dá um medo danado, né, do que vai ser no futuro. Será que eu vou encontrar alguém? A autoestima está muito machucada. Então a sensação é que a gente não vai encontrar ninguém que se interesse, mas a gente tem que dar o primeiro passo, fazer pequenos movimentos por nós, porque isso vai encorajando a gente dar largos passos para encontrar alguém bacana. Mas primeiro a gente tem que se encontrar nisso. Então, eu acho que essa história, eu sempre falo isso aqui e é a verdade. Eu acho que a minha verdade, porque não existe uma verdade absoluta. Mas eu acho que a gente não é educado desde criança a falar de sentimentos com profissionais. Ah, sim. Porque é fácil pra gente falar com a mãe, com o irmão, mas eles conhecem a gente de um outro jeito. O profissional não mistura emoção. Ele olha pra gente só com as nossas atitudes, com defeitos, erros e acertos. Uma psicoterapia é muito legal, viu, Kátia? Eu sei que eu sou suspeita, mas é muito legal porque é uma possibilidade, o profissional, eu falo que ele vai iluminando um pouco esse caminho. Sinalizando, né? Para você conseguir encontrar novos recursos que estão em você mesmo. Só que a gente não enxerga, né? Bom, volta e a gente continua conversando. Bom, deixa eu perguntar uma coisa pra Thalita. O que você sente, assim, que te marcou nesse relacionamento? Sabe aquelas coisas? Isso aqui aconteceu e eu não quero nunca mais pra mim? Tudo que a gente viveu foi um pouco marcante, tanto do lado ruim como do lado bom.
Mas hoje em dia eu busco não cometer os mesmos erros que eu cometi e nem aceitar dos outros os erros que ele cometia comigo. Quer dizer, foi válido. Foi, com certeza, foi aprendizado. Eu falo que tudo que não mata fortalece de algum jeito. Então não morri, tô aqui. Você deixou de ser a vítima. Deixei, com certeza. Isso já é um ponto importante. O que a Thalita está falando é maravilhoso para que a gente consiga aprender com as experiências, né? E não, porque o que acontece muito, a gente estava até falando aqui, né, Thalita? A gente vive uma experiência difícil, abusiva, um relacionamento tóxico que seja, e muitas vezes a gente fica com uma dificuldade muito grande de entrar em outra relação e acreditar naquele relacionamento, E né? acreditar que pode existir pessoas diferentes daquela que a gente se relacionou. Porque a gente tem a sensação, a gente projeta muito. E se a gente não resolveu bem ali, se não aprendeu, o que a gente tem a sensação? De que vai ser repetida a história. E pode se repetir se nós não nos darmos conta do que aconteceu, de como eu me posicionei. Pode se repetir a história, mas será que você vai aceitar de novo do mesmo jeito? Espero que não, Kátia. Então essa que é a boa parte, né? Vou perguntar já pro Caio dessa relação, porque a gente falou tanto da Thalita, mas o Caio não tá esquecido não, vamos falar com ele já. Mas antes, a gente tava aqui se divertindo com os dois. Bom, foi pro intervalo dizendo que ia perguntar pro Caio como ele se sentia nessa relação. Você uma parte já falou, né, Caio? Quer dizer que você... que te atraiu na Thalita foi essa dificuldade dela, de você se reduzir, e depois tudo ficou muito fácil. Como você levou essa experiência para os outros relacionamentos? Então, eu sempre buscava separar as minhas experiências, certo? Com ela, quando eu conquistei ela, eu percebi que eu devia ir adiante. No momento que eu vi que ela estava em minha mão, de certa forma, que ela realmente gostava de mim, eu comecei a me afastar, comecei a me desgostar dela, porque é aquela coisa, ela já era minha, já tinha conquistado. Mas você chegou a gostar dela? Cheguei a gostar, gostei, de certa forma amei, que hoje em dia amar, né, tem várias formas de amar, mas cheguei a amar sim. Só que desapegou no momento e eu não sabia falar, não quero mais e tarará, e eu acabei. E quem terminou? Foi ela. Foi você? Mas você queria terminar e não tinha coragem? Não, eu tava deixando levar, pra mim tanto fez, tanto faz. Tanto faz? Naquela época, sim. Naquela época já você era bem novinho, faz 3 anos. Né? 3 anos já. E você quis terminar e terminou de uma vez, Thalita? Terminei, eu tava um dia em casa, aí acho que ele tinha perguntado alguma coisa. Aí eu tava triste, a gente até já tinha feito as pazes, ele tava trabalhando, aí do nada me deu uns 5 minutos, fui pra casa, fiz uma carta de despedida. Ela fez uma carta de despedida? Bem elaborada. Entreguei na mão dele. Bem elaborada, e leu na minha frente. Ela leu pra você? Me ligou pra eu sair, encontrar ela. Encontrei ela chorando, leu a carta. E você? Eu fiquei parado ouvindo, não tinha o que fazer, né? Aí a gente deu o último beijo e cada um foi pro seu lado. Deu o último beijo? É. Essas coisas de último beijo, último abraço, eu não entendo. Cara, tá até um clima de novela, não. Clima de novela. Chegou uma pergunta pra você. Pra mim? Vamos ver qual é? Não sei nem do que se trata. Vamos ver. Cris, gostaria de saber se o Caio se sentia bem em ser tão possessivo, como era? De forma nenhuma, eu nunca gostaria de ser possessivo, certo? Só que a vida me ensinou a achar melhor ser assim. Porque eu tenho que ser sempre controlador. Eu gosto das coisas meio certas. Você gosta das coisas do seu jeito? Exatamente, do meu jeito. Eu odeio essas coisas erradas, mentiras, omissões e tal. Então... Mas você não mentia, pelo menos no relacionamento? Sim, mas aí era uma coisa minha. Só ele podia. Só eu posso, você não pode, entendeu? Só ele. Entendi. Kátia, acho que é importante 2 coisas que você está falando, Caio, quem está assistindo deve prestar atenção. Não sei nem se você se deu conta disso, mas desde o início, quando você se apaixona por alguém numa situação desafiadora, sim, depois você entra e qualquer movimento que ela buscava uma independência, você entrava com um comportamento mais possessivo. Isso. Veja como você estava mais em você do que no outro. Sim. E me parece que quando ela passou a ser uma propriedade e que ela se tornou previsível, perdeu a graça, porque você ficou completamente consigo mesmo. Sim. Porque aí então ele sozinho se bastava, né? Ele estava, você até me perdoe o termo, mas foi um comportamento muito comum do ser humano, mas mais focado no desafio da vaidade. Né, eu estou buscando aquele desafio. Da conquista, né? Isso, por uma busca, até pela idade, né? De uma autoafirmação, né? Para se fortalecer egoicamente.
Por quê? Porque quando o relacionamento ele entra na estabilidade, que é quando eu conquistei o outro, que ele tá lá comigo, que a gente chega numa estabilidade, que esse relacionamento ele passa a evoluir para etapas, Kátia, de mais comprometimento, de mais compromisso. E era o que ele não queria na época. Provavelmente não, porque envolvia mais responsabilidade, novos passos, né, Caio? Exatamente. E em relação à pergunta, como eu falei, eu realmente não gostaria de ser possessivo, só que você aprende a ter essa necessidade com a pessoa, com a Thalita, por exemplo. Eu, pelo jeito que eu gostava dela, ela estava em minha mão e etc., eu necessitava estar presente dela todos os dias e queria saber o que ela estava fazendo, com quem ela estava fazendo, porque você acaba aprendendo na sua vida que sempre tem essas complicações, as pessoas mentem, e porque eu fazia o errado e eu sabia que possivelmente ela poderia também estar fazendo errado. Claro. Você tirava como exemplo as suas atitudes, as minhas atitudes erradas, então eu já imaginava que ela fazia errado. Autorreferência, né? Exatamente. Autorreferência. Né? Aí eu buscava ver nela o meu errado. E nos outros relacionamentos que você teve, você manteve essa característica ou não? Sim. Depois... Eu gostei porque ele é muito sincero. Ele responde. Eu tive 5 relacionamentos até hoje em dia, 5. Ela foi minha terceira, se eu não me engano. Terceira? Eu, depois do primeiro relacionamento, eu nunca... Meu primeiro relacionamento foi fiel. Os outros 4, eu assumo que não fui fiel. Mas você se sente mal quando você está numa relação com uma pessoa e de repente você está traindo ela, sendo com outra pessoa, ou isso te estimula também? Não, de forma alguma. Me sinto mal depois que eu percebo como eu fui errado. Só que os meus relacionamentos sempre tiveram complicações. Ou eu via que ela não era uma pessoa legal, ou ela realmente me traía e eu ia me vingar de alguma forma, ou eu descobri alguma coisa que não me agradava na pessoa e eu me sentia inseguro e acabava fazendo as coisas erradas para suprir essa coisa minha que era possessiva e querer uma pessoa mais certa do meu lado. E hoje, depois de todas essas vivências, como que é o Caio? Com você mesmo, não estou nem dizendo com as outras. Sou uma pessoa casual. O que é uma pessoa casual? É que nem calça casual, que é uma calça que você usa. Mais ou menos. Eu sou uma pessoa bem sincera hoje em dia. Eu gosto de sinceridade, odeio mentiras. Então você chega pra mim e fala assim, ó, vamos ficar junto, não vai ser mais nada além disso? Exatamente. Na cara, sincero, na lata, pra não ter nenhum problema. Porque se ela acaba se apaixonando por mim, eu acabo me sentindo mal por isso. Então eu prefiro ser muito mais 100% sincero e deixar as portas abertas. Você não ilude mais? Hoje em dia, de forma nenhuma, eu sou sincero. Por mais que eu queira um relacionamento legal, amoroso, gostoso, etc., eu prefiro ser sincero, porque hoje em dia é difícil você se relacionar, é difícil você acabar gostando realmente de uma pessoa, sendo sincero, com tantas complicações e problemas na sua vida, você ter mais uma que é o relacionamento. Tem tantas coisas mais úteis na vida para você pensar, trabalhar, evoluir, crescer, amadurecer, do que se complicar num relacionamento. Mas também porque você tem 23 anos ainda, mas é muito legal. Ele tá num outro processo, né? Sim, Kátia, e ele tá mais integrado, né, Caio, com os recursos dele. Porque agora você já está, pelas experiências, já percebeu que de repente eu não estou no momento de estar comprometido ali, como ele falou, tem outras coisas na vida dele acontecendo. Então. E se a menina aceita? Isso é bom, né? A gente estava até comentando, você está numa relação, que vocês sejam transparentes nas intenções. O que é combinado não é errado, sai caro, né? E não sai caro, né? É verdade, não sai caro, ninguém ninguém se machuca porque já sabe. A gente tem que também enxergar o outro, tem que perceber. Havia uma dificuldade, né, Caio, de perceber a Thalita, por exemplo, né, como um legítimo outro. E eu era mais novo que ela, né? Ela era 3 anos, 2 anos mais velha, então era uma pessoa inexperiente. E ela muito mais madura, a menina amadurece mais do que quando a gente fica mais velha não faz tanta diferença, mas principalmente assim nesse final de adolescência, né, faculdade. Porque para se relacionar, a gente tem que ter coragem. Porque a gente tem que, inclusive, entender que o outro é diferente da gente, né? Que ele vai ter vontades, desejos, condutas. E não foi isso que atraiu a gente? Esse é engraçado. É a diferença. Sabe que eu sempre brinco, Kátia, a gente se atrai pela pessoa justamente por ela ser daquela maneira e de repente passa o tempo, a gente vai se envolvendo, se sente mais vulnerável e aí a gente quer justamente mudar no outro aquilo que nos apaixonou. Então, por quê? Porque aí a gente fica pensando, se eu me envolvi com essa pessoa por isso, alguém mais vai se interessar. Vou deixar ele bem chatinho, que fica só comigo, né? Tem até mulheres que, por exemplo, é interessante, não que sejam só mulheres que façam isso, mas às vezes a mulher se apaixona por um homem porque ele é lindo e de repente ela quer engordá-lo para que ele não fique tão atraente. É uma coisa meio animal, É interessante, né? é primitivo, né? É o medo da ameaça. É interessante. Então, se a gente deixa ele engordar, por que muitos homens engordam depois do casamento? Né? Com a Thalita foi meio contrário.
contrário, né? No meu relacionamento com ela podia até falar, ela emagreceu bastante. Mas foi de raiva, coitada. Perdi 10 quilos porque eu só chorava. De angústia. Eu não conseguia comer. Tinha 38 quilos, chorava. 38 Nossa. quilos. É, menino. Tudo bem que você é pequenininha, mas também tá. Não, hoje em dia eu tenho 50, imagina com 38. Muito fragilizada. Interessante porque a Thalita está contando uma coisa para quem está assistindo, gente, que é importante, uma Depressão. característica dos relacionamentos abusivos, que é justamente os jogos emocionais, né? Uma tortura emocional. Estresse, Total. É. Era muito estressante. Minha mãe não me aguentava em casa. São jogos mentais, né? De controle, de manipulação, esse vai e vem. E aí a pessoa faz alguma coisa, ela começa a fazer, ela arrisca fazer um movimento, o outro vai lá e tolhe esse movimento. Eu peguei tem muita DP na chantagem. faculdade, eu perdi o emprego. Eu nunca tive DP na faculdade. Peguei DP e minha mãe, nossa, ficou super chateada e que ela sabia que eu chorava, fazia escândalo por causa do Caio. Gente, volto a dizer, a gente não tá massacrando o Caio, Pelo mesmo amor de porque ele Deus. fazia o que ele achava que tinha que fazer e ela aceitava. É a Complicado química- dos dois lados. Sabe, Kátia, é legal, gente, a gente perceber que é a química da relação. Eu costumo dizer assim. Não é um culpado, né? Eu costumo dizer assim, que há pessoas que despertam o melhor que a gente tem e há outras que despertam o pior que a gente tem. Então a gente tem que estar atento nessas químicas do encontro para a gente estar perto de pessoas Sim, que façam a gente verdade. se desenvolver. Não precisam ser iguais, né? Do jeito que a gente quer, o outro é do jeito dele. Mas que a gente consiga agregar com a relação. O relacionamento tem que ser construtivo. Tem que ser de evolução para os dois lados, Isso. não para um lado só. Isso, para ambos os lados. E não é a gente abdicando de tudo que a gente quer. Obviamente, tem concessões que num relacionamento tem que ser feitas, né? Mas não é abdicando de tudo e concordando com o outro que a gente vai fazer com que a relação dê certo. O que jeito acontece é que nenhum. perde o interesse. De jeito Demais. nenhum. E o Caio é só um exemplo, gente, de muitos homens e muitas mulheres que se desencantam porque o outro é muito básico, você já sabe como vai agir. Isso desinteressa mesmo, não tem jeito. E é interessante porque o outro vai ficando numa posição permissiva e passiva para não desagradar, para não entrar em conflito. E é justamente esse comportamento que causa esse desinteresse. E esse desinteresse ele vai ampliando, inclusive, para o âmbito sexual, que é muito importante. Pior Parece que é muito. verdade. Você se desinteressa até sexualmente. pro Porque outro. a sensação é que você tá com uma extensão sua. né? Então você vai ficar com ela pra quê? Dar Exatamente. problema. Fica o seu sozinho, né? Exatamente. É triste, mas é real. As diferenças, elas assustam, mas elas são encantadoras também. É verdade. Olha, vou falar o seguinte pra você. Se você acha que você está numa relação ou que você é uma pessoa que dificulta um relacionamento, busque a ajuda de um profissional. Vou passar aqui o site da Pamela Magalhães, que é psicóloga. O site é pamelamagalhães.com.br. No Facebook, Pamela Magalhães, psicóloga. E lá você tem as informações sobre o trabalho dela. Obrigada, adorei te Obrigada, conhecer, viu? adorei, Kátia, muito mesmo, bom. Viu? Agradecer a Thalita, obrigada por ter vindo. Obrigada ao Caio também. Prazer foi meu. E mais do que isso, obrigada por vocês terem exposto a vida de vocês, mas para mostrar o quanto que a gente pode amadurecer e ao mesmo tempo, e aí eu acho que isso é o principal, a gente ser claro com o outro. E aí não Sim. tem certo e errado. Exatamente. Né? Sucesso para vocês, viu? Obrigado. Obrigada mesmo. Você vê? Quem nunca passou por essas situações? Talvez você diz, eu nunca passei, porque você não percebeu, mas passou.